Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro, nos foi trazido pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte dele, que trata das ciências fundamentais, e nosso assunto ainda é a biologia. Aqui temos a questão de número 36, que foi trazida para Emmanuel. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? E Emmanuel responde: fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem continuadamente nos seus processos de seleção natural. Nesta frase inicial, Emmanuel vem e relembra que a própria natureza tem os seus mecanismos de melhoria, de melhor adaptação dos corpos que estão renascendo, que estão sendo formados. E continua aqui: nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a natureza material. Então, a genética, ela está ligada a aquilo que a própria natureza já faz. A natureza, ela normalmente, sempre, ela atua melhorando geneticamente para que os novos seres possam se adaptar melhor às condições em que eles estão reaparecendo no planeta. E continua aqui, se a ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivaram a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Realmente, meus irmãos, o dia em que a ciência lançar o seu olhar, colocar a sua atenção naquilo que está acima, que é anterior à formação dos corpos, o dia em que a ciência se aprofundar no ser e ver aquilo que realmente somos, que não somos corpos, somos espíritos, e começar a trabalhar nesta parte, aí sim nós vamos ter seres com corpos mais bem formados e com espíritos mais elevados e mais preparados. Enquanto o homem não fizer isso, olha só, ele diz aqui, mesmo porque, se não fizermos isto, ou seja, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere, abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Títere, esta palavra aqui, a explicação, é boneco, pessoa, animal, objeto animizado, movido por meio de cordéis manipulados por pessoa oculta atrás de uma tela ou palco em miniatura. Títere seria
o que nós conhecemos como marionete. Em sentido pejorativo, seria uma pessoa sem personalidade, que se deixa manipular. Então, iríamos nos transformar em criaturas manipuláveis, se não tivermos uma evolução mental, uma evolução dos sentimentos, uma depuração interna daquilo que somos, se não nos limparmos dos defeitos, das tendências que nos levam a práticas contrárias à lei divina. Se não cuidarmos do lado interno, podemos ter corpos fabulosos, os melhores, os mais fortes, mas infelizmente sem condições de caminharmos de forma livre e de não sermos marionetes, títeres nas mãos de outros seres que possam facilmente nos dominar pela nossa incapacidade de compreender, de avaliar, de perceber, de raciocinar. E continuando, aqui temos a questão de número 37. As combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações? Essa pergunta é interessante. Vamos ver o que Emmanuel responde. Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualização espiritual, inacessível aos seus processos de observação. E por enquanto, a ciência observa a matéria, o que é externo, o que é superficial. Mas aí não está a fonte, o princípio, o início daquilo que realmente somos. Não somos corpos, somos espíritos. Enquanto a ciência olhar somente para o corpo, desprezando completamente o espírito, não há como a ciência ter essa possibilidade de criar seres melhores internamente, voltados para o lado bom e correto. Termos criaturas com faculdades, com inteligências mais avançadas. Porque a inteligência não está na matéria. Os nossos sentimentos, as nossas vocações, as nossas capacidades não estão no corpo. Então, procurar no corpo evoluirmos o lado interno, não tem como. O corpo é só uma vestimenta. É como se você cuidasse somente das suas roupas, da sua vestimenta externa, das roupas que você usa. E você não se alimentasse corretamente, não tomasse banho, não se cuidasse, e você, em consequência disso, adoecesse. Aí você iria se vestir
de belas roupas, isso teria algum resultado prático? O corpo físico é só uma roupa externa. E a ciência, como não entende isso, procura embelezar o ser somente externamente, fortalecer o ser somente externamente. Não há como, porque nós não somos seres materiais, somos seres espirituais. E continua aqui Emmanuel na sua resposta. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Então ele reafirma aqui, relativamente às células materiais, as demonstrações de eficácia da genética são interessantes, mas quando entra o componente real, verdadeiro, que é o ser humano, principalmente quando ele está na condição humana em que nós estamos, em que estamos exercendo um comando sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que desejamos, que buscamos. Então, realmente, a genética não poderá dar conta de criar seres melhores sem que olhe para o ser real que nós somos, espíritos imortais. E aqui temos a nossa pergunta de número 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo? Vamos a uma explicação do mendelismo. É um conjunto de leis básicas da hereditariedade das características biológicas, conforme estabelecidas pelo monge naturalista austríaco Gregor J. Mendel, que viveu entre 1822 e 1884, que evidenciam a descontinuidade das características ao longo das gerações e que suplantaram a teoria da herança por mistura. Então, Mendel, ele nos trouxe a genética, ele nos trouxe a explicação de como ocorre essa descontinuidade das características a cada geração. Então ele trouxe ali toda aquela manipulação, não é, que a natureza faz nos genes. Ele nos mostrou isso. Só que isso foi aplicado e foi descoberto se utilizando de plantas, que têm uma constituição muito mais simplificada e uma genética muito mais simples em relação a nós, seres humanos. Então, Emmanuel aqui continua. O mendelismo realizou experiências notáveis, porém, ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Quer dizer, em relação à complexidade humana, né, a genética evoluiu, mas não encontra resposta para muitas coisas, muitos fenômenos, que passam como inexplicáveis. E continua aqui. Faz-se mister considerar igualmente que, em escala decrescente, nos reinos da natureza,
a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo tomado para as suas observações práticas. Quer dizer, quando nós aplicamos a genética em seres vivos de conformação mais simples, ela dá resultados excelentes, irretocáveis. Mas, quando entramos na complexidade do ser humano, aqui ele diz, tais como os complexos celulares de plantas e de animais, esses são mais simples, constituídos por expressões rudimentares. Mas quando entramos na complexidade do físico, dos corpos humanos, aí ela não apresenta resultados tão alvissareiros. E continua aqui Emmanuel na sua resposta. Em escala ascendente, contudo, quer dizer, quando a gente desce e estuda, né, as plantas, os animais mais simples, inferiores, tudo dá certo. Aí ele diz, ó, agora, quando nós vamos em escala ascendente, chegamos lá no ser humano, que está numa condição evolutiva acima da dos animais e das plantas, né? Contudo, onde a evolução psíquica apresenta as suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Qual a diferença entre os animais, que também são espíritos, que reencarnam em corpos de conformação mais simples, e nós, seres humanos, que também somos espíritos e que encarnamos em corpos humanos? A diferença está em um ponto fundamental: o livre-arbítrio. Quando chegamos à condição humana, recebemos o livre-arbítrio, a liberdade de agirmos da maneira como acharmos melhor. Mas aí a coisa fica mais complexa. Porque se temos o direito de fazer o que queremos, temos também a obrigação, a consequência inexorável das nossas ações e a obrigação de retificá-las. E aí a coisa é muito mais complexa. Aí a biologia não tem como explicar, porque a biologia está voltada para unicamente a parte física, para o que é material. Meus amigos, nós já sabemos, nós que buscamos este saber através desta doutrina luminosa, da terceira revelação, do Consolador prometido por Jesus. Nós já sabemos que somos seres livres na condição humana. Nós sabemos que o nosso caminhar se fará a partir das nossas decisões, daquilo que escolhermos, daquilo que quisermos. Temos o direito à escolha. Só que temos que prestar contas. E temos ainda mais. Temos uma orientação justa, correta, perfeita, que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho de luz. E se seguirmos essas orientações,
nós vamos ter a possibilidade de evitar reencarnações para cuidarmos de processos de falhas anteriores, de consequências de atos impensados anteriores. Então, as nossas reencarnações, elas passarão a ser encarnações somente para evoluirmos, não mais para consertarmos erros passados. E automaticamente vamos caminhar mais rápido, para frente e para o alto. E caminhar mais rápido, evoluir, é sinônimo de felicidade, é progresso, é alegria, é prazer. Vamos em busca desse bem através de um trabalho intenso de melhoria interna. Intenso e difícil, mas compensador, totalmente compensador. Vamos olhar como estamos vivendo, o que estamos fazendo, o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos. E vamos ver se está de acordo com as orientações do nosso Rei, nosso guia e modelo, Mestre Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. E aí fechamos mais um estudo do livro O Consolador. Esperamos que o que aqui é trazido por Emmanuel possa nos auxiliar nesse caminho para frente, para o alto. Muita paz.